Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aí em Lucas capítulo 23. Embora o título, que eu vi que o pastor colocou, a minha mente, a minha consciência é cativa da palavra do Senhor. Eu gostaria de falar sobre a liberdade que nos aprisiona. Existe uma liberdade, irmãos, aí nos dias atuais que nos torna prisioneiros de nós mesmos. Eu gostaria de compartilhar sobre isso. Amém? Lucas capítulo 23, do verso 35 ao 46. Amém? Diz assim: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem a menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expiou. Senhor, mais uma vez, Pai, nós queremos te louvar, ó Pai, e te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de compartilhar a Tua palavra, de aprender do Senhor, ó Pai, de ter, Senhor, o Teu Espírito, ó Deus, mudando as nossas vidas. Pai, eu te peço, ó Deus, que haja liberdade no nosso meio, que as nossas mentes, o nosso coração estejam cativos à Tua palavra, ó Deus, neste momento. Senhor, promova em nós, Senhor, a mudança, ó Deus, no nosso caráter, ó Deus, nos transformando, nos regenerando, Senhor, a imagem e semelhança do Teu Filho. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos sair deste lugar da mesma maneira que entramos, ó Pai, mas que nós venhamos sair diferentes, ó Deus, um pouco mais, Senhor, ó Deus, ainda mais parecidos contigo, Senhor. Ó Deus, que tudo isso seja para a Tua honra, ó Deus, e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nos últimos dias, nos últimos tempos, nós temos refletido sobre a questão das liberdades, as liberdades individuais ou até mesmo as liberdades das minorias. O irmão Edson acabou de falar hoje pela manhã aqui como é difícil essa tal das liberdades. E esta liberdade, alguns pastores aí renomados que estão na mídia, eles têm colocado e pautado sobre a questão de uma nova reforma por causa dessa tal das liberdades que tem entrado dentro das igrejas. Eu não me recordo agora o nome do pastor, mas ele diz que o evangelho brasileiro ele é tão extenso quanto um oceano, ele é muito grande, abrange muitas pessoas, porém ele é tão raso quanto um palmo, porque é difícil mergulhar no evangelho brasileiro. Porque, irmãos, não tem o conhecimento, não tem a questão teológica fundamental para que haja essa mudança, essa restauração, essa regeneração daquele velho homem. Então, esse pastor, ele diz que, olha, o evangelho brasileiro, ele é raso. Dificilmente você irá conseguir mergulhar. Quem? Russell Shedd. Isso, eu preguei e falei sobre ele há uns 2 domingos atrás. Então, irmãos, é difícil mergulhar nesse evangelho, porque ele acaba sendo raso. Irmãos, quando nós tentamos nos aprofundar neste evangelho, são poucos que estão dispostos a morrer, porque quando você mergulha, e você ressurge, quando você desce,
você morre. Quando você fica submerso durante um tempo, você morre. E o ser humano, o homem que quer ser transformado, muitas vezes ele não está disposto a essa morte, então ele fica superficial. Ele entra no evangelho até aqui, mas ele não quer submergir. Ele não quer morrer para as suas vontades. Então ele diz, olha, é difícil, porque quando você começa a se aprofundar, são poucos que querem se aprofundar nesse evangelho. E quando nós tentamos fazer essa mudança de ir profundo no evangelho, o que acontece é que muitas pessoas começam a escapar nos seus botinhos e ir buscar algumas pequenas ilhas de terra seca. Algumas pessoas vão procurar aquele pequeno evangelho raso. Irmãos, eu falei uns 2 domingos atrás, lá em Valinhos, que talvez a reforma protestante, algumas pessoas colocaram como um marco, pastor Luiz, que a reforma protestante começou ali em 1517 e ali com Martinho Lutero acabou. Não, a reforma ela é constante. A reforma na nossa vida, o conserto, reforma quer dizer isso, né? Consertar aquilo que está quebrado ou que merece, né, uma repaginada, um conserto. Então a reforma na nossa vida, a regeneração, ela é constante. Então nós precisamos trazer de volta aquilo que se perdeu durante o tempo. E por mais que Lutero ele promoveu aquela mudança, o curioso é que parece que o povo de Israel começa a voltar de novo àquelas velhas práticas. Então, irmãos, esses movimentos que conquistaram, né, com o passar dos anos, né, é uma questão ideológica no Brasil. Acredito que o Brasil seja um dos mais livres para expressar a sua vontade, a sua ideologia. Porém, quando você vai expressar a questão da família, você é chicoteado. Estamos vendo na mídia o que está acontecendo com o jogador de vôlei Maurício Souza. Você é chicoteado de tudo quanto é lado. Você não pode se posicionar em relação a outras coisas. Eu fiz uma pergunta lá em Valinhos sobre a questão do que mudou nas nossas vidas, né? Vamos lá, vamos buscar de 1517 para cá, o que mudou quando você se converteu, o que mudou na sua vida da semana passada para hoje, de domingo passado para hoje. E se não mudou nada, irmãos, nós precisamos refletir, porque nós precisamos mudar. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos imaginar as coisas diferentes do que o mundo está nos colocando. Então nós precisamos evoluir. E nós precisamos mudar. Dentro desse cenário, eu gostaria de pautar algumas coisas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a nossa responsabilidade e o que tem, de alguma forma, nos aprisionado? Vamos olhar para o nosso contexto social. Vamos olhar para o nosso contexto cultural. Olha, de Valinhos para Campinas, a distância é mínima. É apenas, né, Magalhães Teixeira ali. Só que a gente sente a diferença cultural de uma cidade para outra. Então, qual é a minha responsabilidade quando eu estou na cidade de Valinhos? Qual a minha responsabilidade quando eu estou em Campinas? Qual a minha responsabilidade quando eu estou com povos de outra cultura? E o que tem me aprisionado a ponto de eu não falar a palavra de Deus por causa da cultura daquele lugar? O que tem me deixado, né, aprisionado? Olha, se eu chegar aqui na igreja de Campinas e eu vejo que o pessoal tem uma cultura diferente, eu não posso falar X, eu não posso falar, né? Então, o que tem nos aprisionado a respeito de trazer a palavra do Senhor? E nós precisamos refletir sobre isso. E antes de refletir no texto de hoje, eu gostaria de lembrá-los em Efésios capítulo 1, verso 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, irmãos, nada pode nos repreender, nada pode nos aprisionar quando nós levamos a palavra do Senhor, quando nós estamos num caminho de santidade. Então, irmãos, nada nos aprisiona neste mundo
quando nós estamos num caminho de santidade, de retidão. Então nós temos a liberdade para falar da palavra do Senhor, mesmo que isso nos cause a morte. Porque é isso que os nossos missionários fazem. Nós temos a liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, entrando no texto de hoje, irmãos. No verso 34, Jesus diz algo que nos aprisiona, né, quando temos essa liberdade, a liberdade que vai além da nossa compreensão. São liberdades que atualmente são capazes de falar de um tal ódio do bem. Jesus Cristo ele vai falar sobre um ódio, uma liberdade que talvez nos aprisiona, mas ao mesmo tempo essa liberdade é capaz de falar de um tal ódio do bem. Existe esse ódio do bem. É porque se você falar mal de alguém para defender uma minoria, você está trazendo um tal de ódio do bem. Existe esse tal desse ódio. Liberdades que mantêm, que matam em nome do ódio do bem. Veja o que diz Jesus a esse respeito. Lucas capítulo 23, verso 34 diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Irmão, Jesus estava falando que aquele povo eles não sabiam o que fazer, ou melhor, eles não sabiam o que estavam fazendo. Aqueles homens estavam matando, estavam zombando do Filho do Deus vivo. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E tantas outras pessoas não sabem o que está acontecendo nos dias de hoje. Vou dizer além. Tantas outras pessoas que estão dentro de uma igreja não sabem o que estão fazendo. Não sabem quem estão cultuando. Até porque muitas vezes você chega em uma igreja ou você olha e a gente estava até comentando, os jovens estão lá fora batendo um papo e aquela correria e coisa da cozinha e corre, qualquer coisa tira a atenção do povo. Então as pessoas não estão mais entendendo o que é cultuar ao Senhor. E aqueles homens, eles não sabiam o que estavam fazendo, mas eles estavam fazendo algo. Uma liberdade que não nos direciona para o bem. Aqueles homens estavam fazendo algo ruim, algo mal. Eles condenaram um inocente à morte e ainda assim zombavam deste homem inocente. Irmãos, mesmo que Jesus ali não fosse o Filho de Deus, ele era um inocente. E aquele homem estava sendo crucificado, apedrejado, mesmo sendo inocente. A liberdade que nos leva a fazer coisas ruins, o tal ódio do bem. Irmãos, essa liberdade que não nos direciona para o bem. Por isso nós precisamos lembrar que a natureza do homem, ela pende para o mal. Aquilo que o irmão falou aqui, olha, eu estava ficando roxo porque eu queria brigar. Por quê? Porque a nossa natureza nos pende para este mal. É aquilo que está na carne do homem. O desejo desenfreado de fazer o mal. Isso, desde que Adão e Eva pecaram, o homem tem essa questão de pender para o mal. E aí, irmãos, vamos olhar também no outro exemplo. Vamos olhar para a questão do casamento. Quando você tem no seu casamento a questão sexual entre o marido e a mulher, isso é dádiva de Deus. Isso é bom, é o frutificar. Mas quando esse mesmo ato é feito fora do casamento, isso é mal. Então, irmãos, nós estamos falando do mesmo ato, da mesma coisa, porém em sentido diferente. Quando é dentro do casamento é bênção, porque é daí que vem os filhos, é daí que vem a herança de Deus para nós. Mas quando nós fazemos isso fora do casamento, isso é mal. Mas o que estão tentando colocar na nossa cabeça, inculcar em nós é que, olha, você não precisa nem ser casado. Olha, mulher, você pode nem precisar ter marido. Você conquista a sua liberdade financeira e você faz o que você quiser. Então, são as liberdades
Porque se você for falar assim, olha, eu tenho a minha liberdade financeira. Eu não preciso de homem. Não preciso de macho nenhum para tocar as minhas rédeas. Eu não preciso disso. Mas vamos olhar para toda essa liberdade. Nós temos o país, né, como eu disse, talvez que tenha a maior liberdade para expressar aquilo que você pensa. Você, hoje, todas as ideologias, né, são liberais aqui no Brasil. Hoje você, jovem, você hoje não precisa nem se preocupar mais com o seu pai, porque o seu pai não pode te corrigir a ponto, né, que de repente venha um conselho tutelar ou alguma coisa, você não pode mais corrigir o seu filho. Mas vamos lá, nós estamos com a geração mais livre de todos os tempos. Porém, nós temos a geração mais aprisionada de todos os tempos. O maior índice de suicídio, de depressão entre os jovens, é nos dias atuais. E aí, irmãos, eu vou além. O censo do Datafolha, nossa, quando a gente fala de Datafolha dá até um trimelique. A gente né, sente uma punhalada, né, no corpo, na alma, e o espírito dá uma chacoalhada, porque a gente não consegue confiar muito na pesquisa do Datafolha, né? Mas o Datafolha diz que no Brasil existem cerca de 65,4 milhões de evangélicos. E aí eu pergunto, irmãos, onde estão esses 65,4 milhões de evangélicos? É muita gente. Porque se esses 65, cada um, trouxesse uma pessoa por ano para a igreja, logo nós teríamos 130 milhões, né, 130,8 milhões de evangélicos no Brasil. E aí, vamos lá, com mais um ano nós teríamos a nação brasileira só de evangélicos. Aí eu pergunto, onde estão os 65 milhões? Entendem agora por que o evangelho brasileiro ele é tão extenso quanto o oceano, mas tão raso quanto um palmo? Porque, irmãos, se nós não estamos conseguindo conquistar aqueles que são nossos, como que nós iremos conseguir expandir este evangelho? Com essas liberdades, batendo a porta dos nossos jovens, de toda maneira, com toda a ideologia dentro das escolas, como que nós iremos continuar a promover a reforma protestante no nosso Brasil? E de que reforma nós estamos falando? Quando Lutero ele foi lá e pregou as 95 teses. Quando Lutero foi lá e falou assim, olha, a gente precisa traduzir a Bíblia, porque, olha, as pessoas são prisioneiras do intelecto, do entendimento, do papado, dos bispos e tudo mais. Ou seja, a Igreja Católica Romana detinha o poder de até comandar guerras e reis e tudo mais. Então Lutero falou, peraí, estamos comprando, né, a liberdade dessas pessoas, porque quando eles pecam, para você se arrepender, para você ser perdoado, você precisa pagar pelo seu pecado. Então, quando Lutero ele prega aquilo ali, a gente vai falar assim, olha, Lutero está nos libertando. Mas esse tipo de liberdade, irmãos, muitas pessoas não querem. Porque quando Lutero ele prega as 95 teses, quando o movimento da reforma ela começa, ele diz assim, olha, antes você pagava por isso. Só que hoje, Jesus Cristo te libertou, Jesus Cristo ele te curou, Jesus Cristo ele te perdoou. Só que continue no caminho de perseverança, o caminho da santificação. E irmãos, é onde dói em nós. Porque, irmãos, ter e estar no caminho da santificação é doloroso. E eu não gostaria de entender dessa forma, mas quando eu analiso o contexto da igreja brasileira, eu imagino que as pessoas gostariam de poder pagar pelo seu pecado, pelo perdão do seu pecado, porque o caminho da santificação ele é difícil. O caminho da santificação tem feito com que muitas igrejas se esvaziem.
quando essa igreja começa a pregar realmente o que é a palavra do Senhor. Não é errado a gente buscar evoluir na nossa vida. Não é errado a gente querer uma posição financeira para poder abençoar a vida dos nossos filhos, a nossa casa. Mas quando isso, irmãos, começa a invadir a nossa liberdade que nós temos para com Deus e ser prisioneiros de nós mesmos, do nosso trabalho, prisioneiro da nossa rotina, esquecendo de Deus, cedo ou tarde a casa vai ruir. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Romanos capítulo 7, verso 5 diz assim: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Então, irmãos, quando nós temos essa liberdade, quando nós atuamos da maneira que nós queremos, nós vamos atrás daquilo que a própria lei já condena. Porque, voltando a dizer, a nossa vontade, ela pende para o mal. Quando nós queremos mais e mais e mais dos nossos desejos de conquistar, de ter, uma das questões mais difíceis para o homem, talvez seja essa, porque o homem parece, né, se você olha para o reino animal, o homem foi feito, né, parece que para ter todas as fêmeas que tiver ali na direção. Então o homem, ele precisa andar meio que... Então a gente fala, Senhor, ao mesmo tempo que o Senhor abrir os meus olhos, o Senhor possa fechar. Porque a cobiça, assim como foi falado sobre Davi, porque se Davi ele não tivesse visto, talvez ele não cobiçaria, mas se ele também não tivesse visto, ele também não teria que lutar contra aquilo que estava dentro dele, que eram os seus desejos e as suas vontades. E essas liberdades, ou essa liberdade que Cristo nos dá, é a liberdade que nós temos de lutar com todas as forças contra as nossas próprias vontades. O apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a por amor ao Senhor. Se eu vivo hoje ainda neste corpo destrutivo, se eu ainda tenho as paixões deste mundo, eu preciso matar a cada dia, e isso somente através de Jesus. Nenhum outro tipo de liberdade que nós temos aqui vai nos libertar disso, somente Jesus. No verso 35 a 37, diz que o povo estava observando tudo o que acontecia. Esse mesmo povo viu as autoridades e soldados zombando de Jesus. Uma das coisas que acontece é que nós estamos sempre observando, pastor. Nós sempre estamos observando as coisas acontecendo. E muitas vezes nós não tomamos um lado porque nós queremos ver até onde vai. A questão política no nosso Brasil, muitas pessoas estão em cima de um muro porque não entendem ou não querem se posicionar. Isso dentro da própria igreja. Porque nós não tomamos um lado e as pessoas estão sempre observando o que está acontecendo, mas nunca tomam uma posição. E talvez, irmãos, houvesse ali dentre eles alguns que pensassem assim: olha, que Jesus não merecia aquele sofrimento. Que Jesus Cristo ele não merecia morrer. Da mesma forma, existiam aqueles que diziam que sim, que Jesus era merecedor daquela morte, porque Jesus usurpava uma posição de filho de Deus. Quem é este homem? Talvez alguns tinham esse pensamento, mas nenhum dos dois se posicionava. Veja como existe uma confusão na mente do povo. Eu vou além. Veja o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Mateus 26, verso 56 diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E meu querido, se você quer a aprovação de alguém, no momento que você estiver com a maior batalha da sua vida,
No momento que você estiver ali, olha, com os maiores conflitos na sua mente, tome cuidado. Porque ou irão te abandonar, ou virão aqueles que irão fomentar algo na sua vida. Vamos olhar para Jó. Enquanto Jó estava ali, passando as suas dores, as suas frustrações, veio a mulher de Jó e falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Os seus amigos fugiram. Então, irmãos, no momento mais difícil das nossas vidas, é o momento que nós nos sentimos cada vez mais sós, esvaziados de tudo. Mas Jesus Cristo, Ele diz que sempre estará ao nosso lado. E aí nós vamos além. Veja que interessante, quando nós temos a chance de fazer algo, na maioria das vezes nós preferimos evitar esse confronto. Então somos ali penalizados. Mas em Lucas capítulo 23, verso 39 diz: um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja que cedo ou tarde nós iremos ter que nos posicionar. Estavam ali os dois malfeitores, um de um lado, outro do outro, entre Jesus. E ali, daqueles dois malfeitores, um zombou de Jesus. Porém, existia um outro. Aquele homem, ele zombou de Jesus porque, na verdade, ele queria ser livre. Mas não livre daquela, não ser livre no seu intelecto, na sua salvação. Aquele homem, ele queria ser livre da morte. Aquele homem zombou de Jesus porque se Jesus de fato descesse daquela cruz e salvasse a si mesmo e salvasse a eles, ele seria livre daquela morte. Aquele homem, ele não queria Jesus, ele queria apenas viver essa vida terrena. Então por isso ele zombou. Olha, se tu é de fato filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aquele homem, ele queria estar livre daquela morte. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que a odeia, a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. João capítulo 12, verso 25. Então aquele homem, ele queria ser livre da morte. O problema é que muitos acreditam que conquistando essas liberdades, o que está acontecendo é que nós estamos nos trazendo, ou trazendo um encarceramento mental. Porque, irmãos, ao passo que nós vamos vivendo essa liberdade neste mundo, ao passo que nós vamos conquistando essas liberdades, nós estamos cada vez mais criando um cárcere para nós. Porque nós estamos cada vez mais focados no nosso mundo, nas nossas vontades, nos nossos desejos. E o desejo daquele homem era ser livre daquela morte para que ele pudesse viver aquela vida. E isso é uma prisão. Isso nos impede de olhar para frente e conquistar aquilo que é o reino espiritual. Porque, irmãos, se nós almejamos viver aqui, estamos aprisionados com a nossa mente neste mundo. E isso nos impede de olhar adiante. Isso nos impede de abrir os nossos olhos e ver aquilo que é mais real do que este mundo a qual nós vivemos. Eu costumo dizer, pastor, que o mundo espiritual, este é o mundo real. Porque este mundo que nós vivemos aqui, na maioria das vezes, nós criamos as ilusões. Criamos as ilusões da conquista, conquistamos as ilusões, olha o meu pensamento, e a gente viaja nessas ideias, nos sonhos quase que impossíveis. Mas quando nós almejamos e olhamos para aquilo que é real, para aquilo que Jesus Cristo já conquistou por nós, então nós temos a verdadeira liberdade. Então nós olhamos para aquilo que é real, porque esse mundo jaz do maligno e tudo que nós cobiçamos aqui também. Agora, aquilo que o Pai nos dá de bom grado, isso nós precisamos usufruir da melhor maneira. Irmãos, a pressão dessa liberdade exige que nós venhamos tomar as decisões. E isso tem talvez acarretado nesses muitos casos de depressão.
que você precisa tomar uma decisão da faculdade que você quer fazer, que você precisa tomar uma decisão a respeito da sua vida profissional. Eu posso dizer isso que eu passei por esses processos, de repente estar bem empregado e de outro momento eu ser dono de casa, né, lavar roupa, cuidar de criança, levar criança para a escola, de ter cuidado do meu pequenininho assim que ele nasceu, a gente trabalhava, de ter cuidado dele, né, bebezinho, né, agir, ter que chegar em casa, né, e trazer ali o leite, né, guardar o leite materno, ter que esquentar o leitinho, tudo certinho, cuidar do meu filho. Isso é difícil para um homem. Quando você olha para a mulher é mais fácil, né, porque a mulher tem os trejeitos de cuidar. Mas eu passei por isso, eu tive que aprender com isso. Eu passei por todos esses processos e ser dependente de Deus, olhar para Deus e ser dependente dEle e dessa liberdade que Ele me dá. Eu preciso então acreditar que, olha, essa liberdade é o que me torna cativo de Deus. Então eu sou totalmente dependente dEle. Irmãos, esse amadurecimento na fé vai promover em nós alguns processos. E talvez neste processo a gente venha ter esses momentos de depressão, de talvez de buscar entender o que está acontecendo. Mas, irmãos, são nesses momentos difíceis da nossa vida que nós entendemos que Jesus Cristo está quebrando paredes, está derrubando alguns lugares, está nos reformando novamente. Está nos fazendo de novo. Porque quem somos nós sem Jesus? Talvez você pode contratar um bom pedreiro para reformar a sua casa. Mas se você não der um bom material, logo a sua casa vai precisar ser reformada de novo. E se você contratar um pedreiro ruim e der um material bom na mão dele, também não vai dar certo. Mas nós temos o melhor pedreiro da nossa vida e nós temos o melhor material que ele pode usar para nos reformar, que é a palavra do Senhor. Só a Escritura, somente a palavra do Senhor, somente esta palavra é capaz de trazer a verdadeira mudança. Mas nós estamos buscando nos eventos, né? Eu digo nós quando nós falamos para a igreja evangélica brasileira, nos eventos, nos grandes movimentos evangelísticos de Send Brasil. Foi dois estádios, né? Meu Palmeiras teve que participar disso, irmãos. Lotou, parece a Itália. Estádio lindo, estádio mais bonito do Brasil. Lotou Morumbi, aquela coisa maravilhosa, né? Hernandes Dias Lopes, Silas Malafaia, não sei quem, aquela coisa, o movimento avivalístico. Jesus, agora o Brasil vai! Descende, Brasil. Cadê? Sabe, irmãos, o que muda é o seu sofrimento do dia a dia com Jesus. O que muda é a sua alegria momentânea, a sua alegria que a gente trabalha. 85% da nossa vida, irmãos, é de trabalho árduo. 15% é das alegrias, então usufruam dos 15%. Usufruam dos momentos. O pastor trabalha o ano inteiro, né, para pegar ali 20 dias, 15 dias de férias, né, para dar aquela descansada com a família. Irmãos, faz 3 anos que eu não sei o que é isso. 3 anos. Mas a gente está lutando. E a gente precisa lutar, irmãos, porque o processo ele é árduo. O processo de mudança ele é doloroso. O processo que Jesus Cristo está promovendo em você hoje é doloroso, mas é bom. E a minha alegria é isso. Deus está doendo, mas é bom. Eu olho para o apóstolo Paulo e quando a gente começa a estudar mais a fundo, né, pastor? Quando você lê uma passagem, né, sem citar quem é o autor, a gente já começa a ter tanta essa afinidade com Paulo, né, como se ele estivesse na nossa frente. E a gente fala, peraí, essa passagem, a maneira que foi escrita é o apóstolo Paulo. Tanto é quando a gente vai lá para Hebreus, a gente fica, né, olha, dá para ver que tem alguns traços que
não condiz com o apóstolo Paulo, então, né, fica aquela dúvida mesmo, né, de quem é o autor de Hebreus. E aí a gente começa a ficar íntimo do autor daquela passagem bíblica, quando a gente começa a entrar mais a fundo na palavra do Senhor. E aí a gente começa a também ficar íntimo do sofrimento que esse povo passou. Como a irmã mesmo diz aqui, esse movimento da reforma foi conquistado a preço de sangue e de dor. Enquanto nós, enquanto igreja brasileira, não entendermos isso, pensarmos que tudo é festa, que tudo é maravilha, que o chorar aqui junto com a liderança dessa igreja, nos momentos difíceis, sabe, ajoelhar aqui junto, sofrer junto, derramar o suor junto. Enquanto a gente não entender isso, nós não vamos entender o que é ser igreja e o que é ser reformado por Cristo. Porque na primeira oportunidade, se eu não estou junto, qualquer movimento vai me levar para fora da igreja. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é passar pelas dores e aflições neste mundo por causa de Cristo. Nós precisamos sofrer essas dores para a gente entender o que é a alegria de servir ao Senhor. Nós precisamos passar por isso, irmãos. A pressão deste mundo, a pressão das decisões. Veja esses dados, irmãos. Mais de 300 milhões de pessoas são afetadas pela depressão no mundo, e no Brasil são cerca de 16,3 milhões. O país registrou um aumento de 34% nos casos de depressão entre 2013 a 2019, de acordo com os dados do IBGE. Ou seja, ainda não estão aqui os dados do Covid, das pessoas trancafiadas dentro de casa. 16,3 milhões de pessoas passam por depressão, pela doença psicossomática que é a depressão. Se somos cada vez mais livres, deveríamos então estar cada vez mais felizes. Se nós somos uma nação cada vez mais livre, deveríamos ser cada vez mais livres. Mas o que nós estamos vendo é uma polarização das minorias, né, contra a família. Nós estamos vendo essa mesma minoria cada vez mais infeliz, porque por mais que conquiste, nunca serão felizes, porque não é esta felicidade que Jesus Cristo tem nos prometido, que Ele nos prometeu. E é por isso que a palavra de hoje não tem nada a ver com essa liberdade que o mundo nos oferece. Veja o que o outro malfeitor falou a Jesus. Ele repreendeu primeiro, dizendo que ambos estavam condenados à mesma morte de que Jesus sofreria. Porém, eles, os malfeitores, iriam morrer com justiça, mas Jesus nada havia feito, no verso 40 e o verso 41. Mas é aqui que começa a verdadeira liberdade. Mesmo condenado à morte, aquele homem sabia que ele poderia ser livre. Olha que interessante, irmãos. E quem falou para aquele homem que ele poderia ser livre? Mesmo condenado à morte, bastava Jesus se lembrar dele. Olha isso, irmãos, isso é lindo. Lucas 23, verso 42 e 43, diz assim: Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lugar de liberdade, lugar amplo. Hoje estarás comigo no paraíso. Toda liberdade, sem exceção, é de fato uma prisão. Toda liberdade, sem exceção, é uma prisão. O apóstolo Paulo sabia que tal liberdade humana nos afastava de viver a liberdade que realmente nos torna livre em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 ao 5 diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos, e é aqui que está onde nós precisamos mergulhar mais profundo.
Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A minha consciência é cativa da palavra de Deus. Quando extraímos o conhecimento da palavra de Deus, levamos cativo todo pensamento para esse mesmo pensamento ser obediente à voz de Deus, à palavra de Deus. Quando nós mergulhamos, quando nós temos a transformação das nossas vidas, quando temos a metanoia, nós estamos cativos de Deus. Então aquilo que é o pecado que habita em nós, isso será confrontado por aquilo que é a palavra de Deus em nós. Então nós iremos resistir a este mal conforme Deus vai nos dando e acrescentando a sua fé, acrescentando da sua força em nós. Então, irmãos, para que nós venhamos resistir ao mal, nós precisamos saber o que é o mal em nós. E nós só iremos entender o que é mal em nós quando o nosso pensamento estiver cativo ao nosso Senhor. Quando a nossa vida, quando o nosso pensamento se tornar obediente ao Senhor. Porque outrora, imundos, jogados na lama, nós debruçávamos sobre essa lama sem saber que aquilo era imundícia. Você pode dar um banho no porco. Você pode deixar ele cheirosinho, mas se ele ver a lama, ele vai pular na lama. Você pode cuidar ele da melhor maneira, mas se ele ver a lama, ele vai pular na lama. A liberdade, sem exceção. E já estou encaminhando para terminar. Estamos falando de uma liberdade que é capaz de nos aprisionar em Cristo. Estamos falando de um cativeiro que nos torna livres. O apóstolo Paulo, ele foi fantástico nisso. O apóstolo Paulo, mesmo estando aprisionado, ele continuava fazendo a obra. Mesmo estando preso, estou livre, porque a palavra do Senhor continua alcançando lugares inimagináveis, inacreditáveis, que aos olhos dos homens, enquanto tinha Roma, enquanto tinha outros tentando calar a Paulo, calar o evangelho do Senhor, aquilo ali era que fortalecia ainda mais o evangelho. Então, irmãos, quanto mais o povo de Deus for perseguido, mais a palavra do Senhor será fortalecida. Então, irmãos, permaneçam firmes. Permaneçam firmes como coluna do Senhor neste lugar. Ajudem a divulgar este evangelho. Ajudem a pregar este evangelho. Mas não leve esse evangelho como se fosse tudo a mil maravilhas. Fale do sofrimento, mas fale também da vitória conquistada por nós, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas, irmãos, isso é deixado de lado. E a gente se esquece com o passar do tempo. Porque a gente quer as dádivas, a gente quer as boas novas, mas a gente não quer aquele que nos dá tudo isso. A gente quer tudo e todos, mas dificilmente é aceitar aquilo que Jesus Cristo tem para nós. Dificilmente é olhar para alguém que nesse período de Covid perdeu entes queridos e talvez estão ainda enlutados porque quando a gente perde alguém, se a gente vê ali, se despede do corpo físico, já é difícil. Agora imagino nesse período de pandemia que as pessoas, que perderam entes queridos por causa dessa doença, não podiam nem sequer olhar. E muitas pessoas continuam nesse período de luto. E muitas vezes a nossa oração é para que Deus ele venha consolar os corações dos enlutados. Mas quando nós passamos por esses períodos, nós precisamos acreditar que existe um Deus, que Ele está por nós, Ele é por nós. Porque se não for Deus nas nossas vidas, irmãos, por todo o sofrimento que nós passamos, eu posso dizer de forma categórica o que a gente passou durante alguns anos na nossa igreja de Valinhos. Nós tínhamos cerca de 60, 80 jovens na igreja, sem contar o restante. Hoje nós temos 63 membros. Então, irmãos, foram muitas lutas, mas hoje eu posso garantir a vocês, o meu coração se alegra no Senhor.
O meu coração se alegra no Senhor porque nós estamos aprendendo cada vez mais e mais do nosso Senhor. Irmãos, onde a palavra de Deus é pregada, ela jamais volta vazia. Nós precisamos crer nisso. Quem é este homem que nos torna seus cativos? Quem é este homem que diz que mesmo que morremos, nós iremos viver? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Porque o meu Senhor ressuscitou. E se com Ele nós morremos, com Ele nós viveremos. Então, irmãos, nós precisamos mergulhar de uma vez neste evangelho. Não no evangelho raso brasileiro, mas no evangelho do Senhor. No evangelho que ele é profundo, que nós podemos ir cada vez mais fundo neste evangelho, sem medo de morrer, porque é neste evangelho que nós iremos viver. É por causa deste evangelho que nós temos vida no nosso Senhor. O seu nome é Jesus. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Ele é o mesmo que abriu mão da sua glória e tornou-se semelhante a homens, e em figura humana foi obediente até a morte, e morte de cruz. A verdade é que todos nós que observamos Jesus e aquele malfeitor que estava ao seu lado na cruz, estávamos esperando que Jesus saísse livre daquela cruz. Eles não entendiam o verdadeiro sentido ou significado da liberdade. Enquanto isso, o outro malfeitor pediu a Jesus para se lembrar dele. No Evangelho de Lucas, Jesus ele anuncia as boas novas, tanto para ricos como para os pobres, para os judeus e para gentios. E a verdade é que todos nós, todos eles estavam aprisionados em seus próprios entendimentos, longe da presença de Deus. E através de Jesus, houve a reconciliação entre Deus e o homem. Irmãos, duas coisas que eu gostaria de pautar. O primeiro é, quando existe uma ruptura, essa ruptura causa uma fissura, causa uma ferida, e essa ferida dói. Porém, pior ainda, quem já usou mertiolate no tempo antigo vai saber. Quando a gente passa o remédio nessa ferida, nessa ruptura, para ser curado, é ainda mais doloroso. Eu, certa feita, fui jogar bola, né? Sou muito bom jogador de futebol. Se os pastores, se os irmãos quiserem a gente jogar um futebol, né, vocês vão ver a minha técnica apurada no futebol. Mas na quadra eu sou goleiro, né? Não, mas eu jogo bem na linha também, mas eu tenho uma perícia muito boa na quadra, no gol. E eu fui jogar, irmãos, e o rapaz chutou a bola, eu rebati ela, né, para aquela defesa em 2 tempos. Na hora que eu fui agarrar de novo, o outro chegou chutando a bola. E a bola estava na minha mão. Esse dedo, ele virou. Ele não quebrou, mas ele virou ao ponto de rasgar aqui. Deu 8 pontos aqui no dedo. E eu fui, né, lá para a UPA, lá em Valinhos. E aquela dor, né? Só que o pior estava por vir. Porque a anestesia local, meu querido. E aí o médico falou assim, você vai sentir uma picada. E ele foi dentro do ferimento com aquela agulha para aplicar anestesia. Mas, irmãos, logo depois estava tudo belezinha e ele conseguiu costurar. A ruptura foi ruim. O remédio foi mais doloroso ainda, mas eu fui curado. Quando nós nos aproximamos de Jesus, o remédio, ele é dolorido. Ele muitas vezes é amargo. Mas de uma coisa nós temos certeza. Nós seremos curados. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Não troque o evangelho do Senhor por qualquer coisa. Não deixe de falar a verdade porque você acha que vai machucar alguém. Porque esse remédio ele é doloroso. Ele é amargo. Mas esse remédio vai salvar.
Sabe, uma das coisas que muitas vezes afasta pessoas de nós, muitas vezes é falar a verdade. Mas o mundo já está cheio de falsidade. O mundo já está cheio de um evangelho vendido. Nós precisamos levar a verdade. Nós precisamos falar da verdade. Independente do que venha a acontecer. Fale tão somente a verdade. Muitas vezes seja duro consigo mesmo. Para que, julgando a nós mesmos, não sejamos condenados com o mundo. Amém? Como eu disse, a verdade é que todos nós estávamos aprisionados em nossos próprios entendimentos. Longe da presença de Deus e através de Jesus houve reconciliação. Foi Cristo que nos deu a única forma de sermos livres e nele estamos e devemos andar. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8, verso 36. Irmãos, para encerrar, se existe um movimento que trouxe essa liberdade para o povo, foi esse movimento da reforma. Porque ali abriu os olhos de toda a população, de toda a cristandade, para o que realmente nós deveríamos viver. Porque aquilo, o evangelho estava sendo corrompido pelos homens do poder. Então, irmão, se existe um movimento que traz essa liberdade nos nossos corações, nós devemos ser gratos a esses homens que, derramando suor e sangue, trouxeram esta liberdade através do Evangelho, através de tão somente pregar o Evangelho. Calvino diz, se a palavra do Senhor, se a palavra não é o bastante, se Jesus não basta, nada mais servirá. Se a palavra de Deus pregada não basta para você, meu querido, sabe, olha, eu preciso da palavra do Senhor, eu preciso de Jesus, mas olha, eu preciso quebrar a maldição hereditária. Olha, eu preciso da palavra do Senhor, mas eu preciso também, olha, daquele movimento avivalístico, sabe, eu preciso, irmão, se tão somente Jesus não nos basta, nós estamos perdidos. Porque se é Jesus e mais alguma coisa, o evangelho foi corrompido. Se é Jesus e mais o pastor que é a minha cobertura espiritual, estou perdido. Porque eu gostaria de te dizer algo. Nós ainda estamos aqui, num corpo de pecado. Estamos propícios a decepcionar, estamos propícios a magoar pessoas, mas também estamos aqui com a nossa mente, com o nosso pensamento cativo da palavra do Senhor, cativo do Senhor, porque por mais que nós venhamos falhar, ainda existe o conserto. Então, irmãos, gostaria de deixar essa palavra para vocês, que nós, enquanto igreja do Senhor, nós venhamos continuar a promover aquilo que Lutero iniciou lá em 1517, que é a reforma, que é a reconstrução da igreja do Senhor, que é a reconstrução daquilo que realmente é palavra do Senhor. Que nós não venhamos fugir, que nós não venhamos nem retirar e nem acrescentar uma palavra nessa letra, nesta Bíblia. Porque nós não precisamos, tudo que há de ser revelado em nós está aqui e através de nós. Então, irmãos, tão somente pregue a palavra do Senhor. Tão somente como eclésia, tão somente quanto igreja, ajuntai-vos e proclamai este evangelho. Sede vós uma família, um fortalecendo ao outro no momento de dificuldade. E no momento de alegria, irmãos, me chame para o churrasco na sua casa. Não se esqueça do seu pastor, porque eu quero e nós devemos nos alegrar juntos. É isso que é ser família. Sabe, irmãos, é chorar junto, mas naqueles 15%. Sabe, talvez seu irmão está com quase 100% de dificuldade. Chama o irmão para o momento de 15% que você está passando, para ele saber que existe uma esperança, que existe um momento que nós podemos juntos nos alegrar.